Salve, salve nação corintiana! E finalmente uma semana com excelentes notícias para toda a fiel torcida. Ontem desembarcou em São Paulo o meia Charles, né? Ele que veio do Midtjylland da Dinamarca e está confirmado como o quarto reforço do Corinthians para a sequência aí do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. O jogador, inclusive, já apareceu registrado no BID e o anúncio oficial deve ocorrer ainda hoje. Outra ótima notícia para toda fiel é que o Corinthians finalmente está fechando com um novo patrocinador master. Trata-se da casa de apostas Esportes da Sorte. O valor total do contrato é de 310 milhões de reais, sendo 90 milhões para este ano e 110 milhões para os próximos 2 anos, ou seja, o Corinthians fechando aí mais uma vez com um ótimo patrocinador aí, que vai ajudar e muito aí o Corinthians, né, não só para sanar as dívidas aí, como com possíveis novas contratações. Outra excelente notícia aí que foi dada pelo jornalista Samir Carvalho é que o Augusto estaria negociando com um investidor para a contratação de mais jogadores para o Corinthians. Trata-se esse investidor, né, o nome dele foi divulgado pelo Samir, é Marcos, e ele representa a EMS, né, uma empresa farmacêutica. No caso, o Corinthians não investiria em jogadores já consagrados, né? No caso de Balotelli, jogadores veteranos. A ideia seria investir em jogadores jovens, né? Que o Corinthians poderia obter lucros futuros, né? Com vendas daqui a alguns anos. O nome de alguns desses jogadores aí já são especulados, né? 2 atacantes uruguaios, Emiliano Gomes e Brian Rodrigues, são comentados. Emiliano Gomes tem 22 anos, ele pertence ao Boston River do Uruguai. Já o Brian Rodrigues, de 24 anos, pertence ao América do México. O Corinthians, inclusive, já tinha tentado a contratação do Brian Rodrigues, mas não tinha chegado a um acordo com o América do México. Mas agora, né, com esse possível investidor, pode ser que essa negociação avance. Inclusive, existe a possibilidade do Corinthians vender o Wesley, né? Caso pinte uma proposta de a partir de 20 milhões de euros, é possível que o Corinthians negocie o Wesley ainda nesta janela, né? Com o dinheiro do Wesley, evidentemente, uma boa parte dessa grana daria para o Corinthians trazer aí pelo menos uns 2 ótimos atacantes. Outros nomes especulados no Corinthians, né, é o atacante equatoriano Gonzalo Plata, ele que joga no Al Saad, lá, se não me engano, das Arábias, Emirados Árabes, aí, um desses países árabes. É outro jogador comentado, além também do volante Facundo Bernal, né? Facundo Bernal que tem apenas 20 anos, pertence ao Defensor do Uruguai. Outro jogador que foi bastante comentado ontem e que agitou a fiel seria a possível contratação de Vitor Roque, né, o atacante que pertence ao Barcelona, mas que não vem tendo muito sucesso por lá. O Barcelona, inclusive, pretende emprestá-lo para outra equipe. E essa notícia aí pegou muita gente aí de surpresa, e muita gente ficou animada com a possível vinda de Vitor Roque, ele que foi revelado pelo Atlético Paranaense e teve grande destaque jogando pela seleção olímpica, né? Então vamos ver aí nos próximos dias se realmente é verdade essa negociação e se o Vitor Roque tem realmente vontade de retornar ao Brasil ou se ele prefere permanecer jogando lá na Europa. Então esses são os nomes mais comentados, mas provavelmente deve ter aí outros nomes indicados pelo Ramon Dias. Então realmente, se for verdade essa notícia do investidor, é uma ótima notícia. A Corinthians aí deve se reforçar aí com pelo menos mais 3 nomes e jogadores jovens, né? Jogadores que vêm não só para jogar, para reforçar o Corinthians, mas que daqui a alguns anos podem dar um bom lucro. E aí começando muito o torcedor aí sonhando com a possível volta de Roger Guedes. Será que é possível o Corinthians repatriar o Roger Guedes? Olha, pessoal, sinceramente é muito difícil, né? O Roger Guedes tem contrato aí até metade de 2027, é um jogador que recebe um salário absurdo, né? E provavelmente a equipe dele, né, o Al Ryan lá do Catar,
para liberar o Roger Guedes vai ter que dar uma grana preta, né? Não vai rescindir com o jogador, liberar de graça, isso é muito difícil, a não ser que esteja atrasando o salário, essas coisas, mas nós não temos essa informação. Então esse oba-oba aí com o possível retorno de Roger Guedes é coisa da torcida, mas que dificilmente deve acontecer. Além do Roger Guedes ter que aceitar uma redução absurda para voltar para o Corinthians, ainda teria que convencer o time dele aí, né, a liberá-lo ou fazer um valor assim não tão absurdo para o Corinthians contratar. Então isso aí praticamente carta fora do baralho. Outro jogador aí que muito foi falado há algum tempo, né, quase todo ano é falado, é o Anderson Talisca, né, ele que joga no Al Nassr, né, ainda tem contrato vigente com o Al Nassr, mas sempre tem essa especulação da possível volta do Talisca, já que ele mesmo disse que tem vontade de jogar pelo Corinthians um dia, mas é uma coisa que também não passa de especulação e não tem nada de concreto em relação a esse possível retorno do Talisca. Então é isso aí, nação corintiana. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero futuramente trazer mais ótimas notícias para toda a nação corintiana. É isso aí, nação. Timão na veia e vai, Corinthians!